bom dia para vocês aí em Cachoeira Paulista, em todo o Brasil, em todo o mundo. Pois é, a gente também está aqui rumo aos 100%. Todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias também é convidado a ajudar a Canção Nova. Agora são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo dos nossos estúdios aqui na Vila Mariana, capital paulista. Você vê inclusive imagens da nossa bela cidade. E neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo. Teremos uma reportagem especial da Terra Santa. Hoje é quarta-feira, dia de catequese com o Papa Francisco, ele que continuou a série de reflexões sobre a pandemia do coronavírus e afirmou: é preciso encontrar a cura também para os grandes vírus humanos e socioeconômicos. O Otávio Martins nos trará as principais notícias de Brasília e entrevistaremos ao vivo a doutora Gisela Savioli, que falará sobre fertilidade e nutrição. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. Hoje é dia de catequese e o Papa Francisco alertou que é preciso procurar a cura não só para a Covid-19, mas para outros vírus que afetam a sociedade. O Papa convidou a espalhar o amor e a esperança. A catequese de hoje foi mais uma vez no Pátio São Damião, que fica no Palácio Apostólico. O Papa Francisco mais uma vez passou demoradamente nos corredores, gastando bastante tempo mesmo nessa entrada, ouvindo tantas pessoas que foram participar com ele dessa catequese. E ele deu continuidade a este tema sobre a doutrina social da Igreja, a colaboração da doutrina social da Igreja neste tempo de pandemia, recordou outras reflexões que ele fez antes, como, por exemplo, o caminho que a doutrina social nos ajuda iluminando sobre a solidariedade, sobre a opção preferencial pelos mais pobres, sobre a distribuição dos bens. E o Papa Francisco disse que todos esses ensinamentos não podem ficar só dentro de um contexto de reflexão, dentro dessa catequese, mas deve inspirar atitudes para que nós possamos caminhar juntos, sempre com os olhos fixos em Jesus, mas também olhando com muita solidariedade para os irmãos e buscando o bem comum. O Papa destacou que a única maneira de nós conseguirmos nos preocupar de fato com o outro é reconhecermos filhos de Deus, nos reconhecermos todos importantes, criaturas amadas do Pai, e assim membros de uma mesma família. Isso abre o nosso coração para uma responsabilidade uns com os outros. E ele disse que o Covid-19 desmascarou muitas questões sociais, que é um vírus que traz problemas não só nessa área da saúde, mas principalmente revela todos os nossos problemas sociais e econômicos. E o Papa reforçou que nós precisamos hoje de uma política, de uma economia que não se preocupe só com o desenvolvimento de um pequeno grupo, mas que olhe mais abertamente para toda a sociedade. Reforçou mais uma vez que uma mudança, ou seja, um retorno à normalidade, não pode ser aquela normalidade, aquilo que nós vivíamos antes, mas precisa ser uma normalidade do reino dos céus, ou seja, onde todos têm direitos iguais, todos têm também possibilidades de desenvolvimento. No final, o Papa Francisco afirmou que este percurso precisa ser sempre confiado à Nossa Senhora e ele disse que pela ajuda do Espírito Santo nós podemos iluminar este tempo onde tem tantas dores, levar um pouco de alegria, onde tem tanta falta de esperança, levar um pouco da luz de Cristo e onde também tem tanto ódio, levar a ternura. No final, o Papa Francisco convidou que todos nós tenhamos essa graça de viralizar o amor e globalizar a esperança a partir da fé, à luz da fé. No apelo final, o Papa Francisco recordou que hoje é dia de São Jerônimo e ele disse que todos nós, principalmente na mensagem aos brasileiros, ele afirmou que nós precisamos aprender com São Jerônimo a colocar a palavra de Deus no centro das nossas vidas e aproveitar dela para termos um bom diálogo com Jesus. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Que legal, Lísia. Muito obrigada. E na edição de hoje ainda tem uma matéria sobre São Jerônimo, especial da Terra Santa. E o Tribunal Superior Eleitoral deve assinar hoje uma parceria com o Facebook e o WhatsApp para combater a desinformação durante as eleições municipais. Para falar sobre estas e outras notícias, vamos conversar ao vivo com o Otávio Martins. Já está aqui conosco. Bom dia, Otávio.
Bom dia, Danusa, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai fechar essa parceria aí com o Facebook, o WhatsApp também, para verificar aí, né, aqueles perfis que estejam com comportamentos inautênticos, né, que possam ser robôs comandando certas páginas. Então, essa missão aí que o TSE vai passar para essas redes sociais, essa parceria, vai ser justamente para combater as fake news, as falsas informações no período eleitoral, né, onde elas acontecem com a maior frequência. Então, essa parceria deve ser assinada hoje, o tribunal já deve encaminhar aí todos os processos para a gente poder ter essa parceria já valendo para as eleições desse ano. Outra notícia aqui da capital é que finalmente a sessão que vai analisar os vetos presidenciais foi marcada. O presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado e também do Congresso Nacional, marcou essa sessão para hoje, e um dos vetos importantes que está ali na pauta é a desoneração da folha de pagamentos, né? Ali daqueles setores, dos 17 setores que mais empregam no país. Então, são mais de 6 milhões de empregos, são mais de 6 milhões de pessoas interessadas nesse veto que deve ser votado hoje em sessão do Congresso Nacional. Mais uma notícia, a Caixa começa a pagar hoje aí a extensão do auxílio emergencial, aquelas parcelas de R$300, recebe R$600 quem for aí mãe solteira. E também vão pagar aí, a Caixa também vai pagar as últimas parcelas de quem ainda não recebeu as 5 de R$600. Então a Caixa começa aí a entrar na última fase do pagamento do auxílio emergencial, que aumentou a renda das pessoas mais pobres do país em agosto. No mês passado também aconteceu isso, em junho também tinha acontecido isso, em julho, agosto, setembro também deve ter esse aumento de renda aí das pessoas mais pobres. Isso mostra a importância do auxílio emergencial, de uma renda básica que está sendo discutida aí pelos congressistas, pelo presidente também, pelos seus ministros, no programa Renda Cidadã. Obrigada, Otávio, pelas informações. E olha só que curioso, uma plataforma na internet vem monitorando a quantidade de poluentes emitidos pelos ônibus da capital paulista. Os números de uma primeira amostragem revelam que durante a pandemia, a poluição causada pelos coletivos caiu mais de 50%. A frota de ônibus da capital paulista é de 12.800 veículos. 1.700.000 pessoas utilizam esse meio de transporte diariamente. Mas isso durante a pandemia, porque antes o número de usuários era de 3.300.000. Sempre lotado, demora, você espera bastante no ponto. No início da quarentena, a frota foi reduzida pela metade. Menos passageiros, menos ônibus circulando, e o impacto disso fez bem ao meio ambiente. É que durante a pandemia, o volume de poluentes emitido por eles diminuiu cerca de 50%. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi o aumento na velocidade dos coletivos. Antes da pandemia, a velocidade média dos veículos era de 15 km por hora. Em abril, no auge do isolamento, eles passaram a andar um pouco mais rápido, 22 km por hora. O efeito disso foi a redução de 52% do dióxido de carbono, um dos causadores do aquecimento global, diminuição de 51% da fuligem, causadora de problemas cardiorrespiratórios, e queda de 56% dos óxidos de nitrogênio, responsáveis por doenças pulmonares. Os dados foram coletados pela plataforma Monitor de Ônibus. A ferramenta estima emissões de poluentes com base nas informações de GPS dos coletivos. Isso ele mostra que quando a gente investe em mobilidade urbana, em transporte público de qualidade, a gente reduz os problemas ambientais, os problemas de saúde da população e dá uma melhor qualidade de vida para quem precisa do transporte público, chegando mais rápido ao seu destino, de maneira mais eficiente. Em agosto, com a volta da cidade ao seu ritmo normal, a velocidade média praticada ficou em 20 km por hora. O trajeto que esta passageira fazia em 35 minutos, agora leva mais de 1 hora. Eu vim agora lá da Vila Sabrina com o Jardim Brasil, eu levei quase 1h30. Além de lotado, que a gente vem com eles lotado, a gente vem, ele tá mais lento, tá... Tem que, acho que melhorar muito mais. Vale ressaltar que nas grandes cidades brasileiras,
os maiores emissores são os carros, os veículos privados. Então, quando se investe em transporte público de qualidade e em mobilidade ativa, você melhora a saúde da população de modo geral, melhora a qualidade de vida, todos saem ganhando. E a seguir conversaremos ao vivo com a doutora Gisela Savioli sobre a relação entre nutrição, saúde e fertilidade. A gente vê agora imagens ao vivo da capital paulista, por aqui a temperatura mínima fica hoje em 18 e a máxima pode chegar aos 35 graus. No próximo bloco também tem previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já! E a primeira noite de debates entre Trump e Biden ganha destaque nos noticiários internacionais. O americano The Washington Post estampa: Trump mergulha o debate em disputas acirradas. Biden diz que o presidente tornou os Estados Unidos mais divididos e Trump interrompe e lança insultos. A disputa oprimiu o debate, que mostrou diferenças substanciais entre os dois candidatos sobre as crises do país. As interjeições e zombarias do presidente levaram o moderador Chris Wallace a implorar repetidamente para que as regras do debate fossem seguidas. E o britânico The Guardian afirma: o primeiro debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden se deteriorou numa exibição feia de desprezo na noite desta terça-feira, enquanto o presidente implacavelmente interrompia e atacava o rival democrata durante discussões sobre pandemia, raça, economia e o futuro da Suprema Corte. E o francês Le Monde destaca: Joe Biden apostou na solidez democrática e disse: Trump não pode continuar no poder. Durante o debate, o presidente ameaçou não reconhecer as eleições devido a supostas fraudes de votos pelo correio. E agora a gente muda de assunto. O calor de 40 graus ou mais volta a ser registrado em vários estados do Brasil. De acordo com a Climatempo, esta onda de calor vai persistir até pelo menos 8 ou 9 de outubro e recordes históricos poderão ser quebrados em alguns estados. Ontem, por exemplo, fez 43,4 graus em Nova Maringá, no Mato Grosso. Essa temperatura está entre as mais altas já registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Hoje, aqui na capital de São Paulo, a temperatura pode se aproximar dos 40 graus. Vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. Na região sul, há chance de pancadas de chuva isoladas com rajadas de vento entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faz sol no restante da região. Sol, ar extremamente quente e seco predominam no sudeste, com temperaturas bem altas. A umidade relativa do ar fica cada vez mais baixa no decorrer do dia. Ar quente e seco também no centro-oeste, com umidade relativa do ar baixa no período da tarde. Chuva isolada apenas no Mato Grosso. Para a região norte, previsão de sol em quase todas as áreas, com pancadas de chuva isoladas. Chove a qualquer hora em áreas do Amazonas e do Acre. No Nordeste, a chuva fica concentrada no litoral entre Salvador e Natal. Nas demais áreas, tempo firme e ensolarado. A umidade relativa do ar também continua em queda. E na nossa entrevista de hoje, a gente fala sobre a relação entre nutrição, saúde e fertilidade. Um assunto importante para os casais que estão tentando engravidar. Desde o começo da semana acontece, inclusive, um aprofundamento online que reúne vários palestrantes sobre o tema da fecundidade. Uma das participantes é a doutora Gisela Savioli, que já está aqui ao vivo conosco. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda novamente ao Canção Nova Notícias. A gente já começa com uma pergunta. A senhora participa, né, desse aprofundamento, falando sobre a relação de nutrição, saúde e fertilidade. Como é que isso acontece? Bom dia. Sexta-feira vai ser a última palestra, vamos chamar assim, do pessoal mais técnico, né? Então, são médicos também que estão participando e eu fecho como nutricionista. E por quê? Porque, gente,
O ser humano, ele é feito de células que formam tecidos e que formam órgãos. E essas células, elas têm que ser formadas por nutrientes, aquilo que eu falo sempre. E nós tivemos agora uma pauta bem interessante mostrando os contaminantes ambientais, as toxinas, a poluição. Isso tudo tem uma interferência muito grande também na fertilidade. E mais do que nunca, nós precisamos ter nutrientes para fazer o quê? Para retirar essas toxinas do nosso organismo e fazer com que ele trabalhe ao nosso favor. Então, a nutrição realmente, ela se mostra assim, num fator importantíssimo, determinante muitas vezes, e foi por isso que a editora Canção Nova lançou esse livro, né, Nutrição, Saúde e Fertilidade, que vai ser o tema da minha abordagem. E, pessoal, está disponível à venda aí no departamento da Vi, e vamos, assim, colaborar para esse fechamento da campanha do projeto Dalme Almas. Que bacana, doutora. E quais as dicas nutricionais a senhora dá agora para as pessoas que nos acompanham, os casais que estão tentando justamente engravidar? Bom, primeira coisa, larga o supermercado e vamos voltar à feira. Ah, mas eu só consigo fazer supermercado. Então, a grande dica, vá pelas beiradas. Como assim? Eu entro... Aí, quando você entra, já tem o hortifruti, né? Então, você vai indo, lá no fundo tem as proteínas e é o último... corredor é o corredor da água. Aquele miolo, esquece. E vamos fazer o quê? Vamos comer comida, aquela principalmente que Deus colocou nesse momento pra gente. Você vai lá na palavra, tá tão certinho como que nós devemos nos alimentar, quer dizer, 80% de legumes, verduras e frutas. E na hora das proteínas, eu sempre falo, né? O Senhor colocou primeiro o que pra gente? Peixes, e a gente come tão pouco peixe. Então, essa seria a abordagem mais simples, mais fácil e mais efetiva. Lembrando também que ovos são muito importantes e é a segunda melhor proteína, assim, alimentar. A primeira é o leite materno e depois são os ovos. Obrigada, doutora, pela sua participação. E o aprofundamento Amor Fecundo vai até o dia 4 de outubro. Você pode acompanhar no Instagram, @nossafamiliaacaminho. Esse é o endereço, às 9 da noite. A doutora Gisela Savioli participa, portanto, desse evento no dia 2 de outubro. E a seguir, faremos uma peregrinação a Belém, na Terra Santa, no mesmo local onde Jesus nasceu, São Jerônimo, que celebramos hoje, traduziu a Bíblia para o latim. A gente vê agora mais imagens ao vivo da Vila Mariana. De acordo com a Metsu, a capital enfrentará calor como nunca e atingirá recordes históricos. Este clima pode continuar até o próximo sábado, quando há possibilidade de chuva e risco de temporais. E agora a gente exibe uma reportagem especial da Lourdinha Nunes, direto da Gruta de São Jerônimo, em Belém, na Palestina, onde ele dedicou 40 anos de sua vida fazendo a tradução dos textos bíblicos em hebraico e grego para o latim. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade, dedicando-se ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, a Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de grandíssima importância na transmissão das Escrituras. E aqui bem próximo à Gruta da Natividade, um conjunto de grutas com histórias fantásticas, como a que nós vamos conhecer hoje, a Gruta de São Jerônimo. E aqui estão as grutas de São José, dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo. Foi aqui que ele se dedicou por mais de 40 anos à tradução dos textos bíblicos originais do hebraico e do grego para o latim. Descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Dálmata de cultura enciclopédica, se retirou do deserto próximo a Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornando-se sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária.
Em Roma, foi colaborador do Papa Dámaso e, após sua morte, Jerônimo retirou-se para Belém. Um curto período, no entanto, será um pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já há 1.600 anos. Já a seu tempo, 1500 anni prima di oggi. A Vulgata de São Jerônimo foi o primeiro livro impresso na história, saído diretamente da prensa de Gutenberg em 1456. Ela ficou conhecida como Bíblia a 42 linhas, subdivididas apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Canção Nova Notícias fica por aqui. Não deixe de acessar noticias.cançãonova.com e mais tarde acompanhe o Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Agora tem Cantinho da Criança e a gente encerra o jornal com mais imagens de São Paulo, lembrando do calor recorde que começa já na tarde de hoje. Entre quinta e sexta-feira, o calor será ainda maior e mais desconfortável em locais onde não tem arborização. A Defesa Civil recomenda que a população evite aglomerações e não faça exercícios físicos em horários de muito sol. Vamos nos cuidar. Bom e santo dia para você e até mais!